Olá, pessoal. O objetivo deste vídeo é apresentar para vocês duas opções disponíveis dentro da plataforma Low Code do Microsoft 365 para desenvolvimento de agentes, voltado para o cenário de Hackathon. A primeira plataforma disponível é o Copilot Studio Lite. O Copilot Studio Lite está disponível a partir da interface do Microsoft 365, tanto para usuários que possuam a licença Microsoft 365 Copilot, quanto para usuários que possuem o acesso a partir da licença do Microsoft 365 somente. O acesso dele está disponível a partir da interface esquerda, debaixo de Chat e Agentes. Ao descer, é possível ver a opção de todos os agentes ou de criar um novo agente. Nessa experiência do Copilot Studio Lite, é possível acessar uma série de recursos para criar o agente. Dentre eles, um painel descritivo em formato de texto, ou até mesmo a opção de configurar o agente a partir das propriedades disponíveis. As seguintes propriedades são as disponíveis para fazer a configuração do agente: nome e descrição, que são usados para fins internos, e instruções. As instruções possuem um papel fundamental e irão determinar como esse agente irá se comportar diante de uma solicitação, uma instrução ou um prompt direcionado pelo usuário. Além disso, dentro da aba de conhecimento, é possível adicionar diferentes fontes de conhecimento que esse agente pode responder. Lembrando que, se o usuário tem a licença do Copilot Chat disponível a partir do Microsoft 365, a única fonte de conhecimento que se pode adicionar aqui é sobre todos os sites. Então, é possível selecionar um site que pode ser utilizado para responder perguntas, por exemplo, um site público. Entretanto, caso o usuário tenha licença do Microsoft 365, é possível, além de selecionar documentos e sites que residam dentro, por exemplo, do SharePoint ou outras localidades, também é possível subir um arquivo que estará disponível diretamente para o próprio agente e ficará armazenado dentro da estrutura do Microsoft 365. Além disso, dentro das capacidades do agente, é possível habilitar dois cenários principais. Um, geração de código, no qual, dentro de um ambiente Python, sandbox, isolado, com segurança, o agente pode executar funções como para a criação de gráficos, cálculo de distribuição de valores, dentre outras informações, conforme instruções configuradas pelo agente, e outro para a geração de imagens, que também permite fazer esse processo. Além disso, aqui no canto inferior, é possível fazer o processo de adição de sugestões de prompts que ficarão disponíveis para os usuários interagirem com a gente. Aqui é possível tanto iniciar a partir do zero, quanto a partir de um modelo disponível. Por exemplo, um dos modelos que existem à disposição é o assistente de criação de prompts, que é o Prompt Coach. Vou confirmar aqui o processo de iniciar a criação desse agente a partir desse template disponível. Podem ver que eu consigo alterar aqui já os valores e ter uma instrução, né, um ponto de partida sobre como fazer esse processo de configuração. Além disso, na documentação, existem uma série de boas práticas que ilustram as melhores maneiras de fazer o processo de configuração das instruções de acordo com o que se deseja configurar para os agentes. Como vocês podem ver aqui, tem um processo de configuração do agente. E aqui, na opção de testar, posso ver exatamente, né, o processo de interagir com o agente uma vez que eu esteja pronto e clicar em publicar no momento que for desejado. Além disso, todos os agentes criados estarão disponíveis aqui debaixo da seção de Meus Agentes. Esses agentes podem me permitir, por exemplo, ser compartilhados também com outras pessoas. Então, uma vez que eu fiz o processo de criação de um agente, por exemplo, esse agente que responde perguntas sobre um programa chamado Contoso Perks, pode ver aqui que eu tenho os sites do RH e até um externo do DevOps, e eu consigo fazer a opção de compartilhar esse agente com outras pessoas, e seja somente para mim, para todas da organização, ou até mesmo somente para um grupo de pessoas. E aí, a partir do link, o usuário pode acessar esse agente e interagir com ele. Lembrando que, caso o agente utilize recursos que requerem o Microsoft 365 Copilot, isso aparecerá para o usuário. Então, aqui, uma vez que o agente foi carregado, posso ver aqui as instruções, que são as sugestões de prompt, e aí eu selecionar uma delas para, por exemplo, interagir com a gente,
de acordo com as instruções e todo o processo de ground que foi configurado, o agente vai apresentar os resultados que foram determinados. E pode ver aqui as fontes, por exemplo, né? Aqui está sendo usado a base, né, desse projeto do Azure DevOps, e depois é possível visualizar as fontes utilizadas, né, em alguns sites do SharePoint com documentos para poder interagir com essa base de informações. Então, esse primeiro cenário, o agente construído dentro do Copilot Studio Lite permite fazer a criação de agentes que vão se enquadrar na categoria que chamamos de Retrieval, que eles são agentes que vão permitir que você obtenha informações fazendo o processo de grounding, seja somente nas instruções e em sites públicos, ou para os usuários que têm a licença paga, também com base em informações internas da organização, disponíveis em sites do SharePoint, documentos carregados e até mesmo outros sistemas que também podem estar indexados, que é o que chamamos de Copilot Connectors. Obrigado desde já. Olá, pessoal. Então, a segunda opção para fazer a criação de agentes low-code aqui no Microsoft 365 é a versão do Copilot Studio Full. Nessa versão, que pode ser acessada a partir de copilotstudio.microsoft.com, é possível fazer não somente as configurações, como atualização e gestão de agentes e demais componentes. Um ponto importante para mencionar sobre esse acesso é sobre o ambiente que está sendo utilizado. Aqui no topo direito eu consigo acessar os ambientes aos quais eu tenho acesso, e eu posso, por exemplo, selecionar o ambiente correto e adequado para fazer a criação e gestão desses agentes. Uma vez que estou no ambiente adequado, eu posso fazer o processo de criação do agente. Eu vou clicar aqui em Create, New Agent, e assim como na experiência do Copilot Studio Lite, eu tenho um painel de Describe e Configure que vai me expor as opções de configuração. Entretanto, além disso, no topo direito superior, eu consigo selecionar algumas opções adicionais, como, por exemplo, escolher a solução na qual esse agente será configurado, vou deixar a default por padrão, e atualizar qual é o idioma de padrão do agente, sendo que o idioma do agente, o agente pode ter múltiplos idiomas na sua configuração. Vou selecionar português do Brasil e iniciar o processo de configuração do agente. À medida em que eu vou conversando com o agente, ele vai preenchendo para a gente os campos da seção Configure. Lembrando que esses são somente alguns campos iniciais e que demais campos serão preenchidos posteriormente. A princípio, vou avançar aqui com o nome, ok, Copilot Studio Tester, e assim que ele atualizar, eu já vou clicar em Create para iniciar o processo de criação. Pronto. Vou clicar em Create e ele vai iniciar o processo de criar esse agente dentro do ambiente adequado. Pronto. O agente foi criado e agora podemos seguir com as demais configurações. Como é possível ver, o agente ele possui diferentes elementos. Na seção Overview, podemos acessar um painel geral sobre as diferentes configurações. Temos a seção de conhecimento, ferramentas, outros agentes, tópicos, atividade, análise de ambientes produtivos e os canais no qual o agente é publicado. O primeiro ponto que eu ia mencionar é que aqui no topo, na questão direita, a gente pode acessar o painel de testes, onde podemos ver as configurações do ambiente. Como você pode ver, esse agente já está configurado para autenticar o usuário. Assim como eu posso vir, por exemplo, aqui em configurações, segurança e autenticação. E o agente já está configurado para fazer autenticação automática e reconhecer o usuário autenticado em canais como o Microsoft 365 Copilot. Então, por exemplo, com isso, essa mensagem é ativada pelo tópico padrão, que chama Conversation Starter. Então, se eu ver aqui nos tópicos, dentro dos tópicos customizados de sistema, vai ter aqui no do sistema o início da conversa. E eu consigo identificar aqui exatamente qual é essa mensagem que está sendo enviada. Então, por exemplo, para fins de testes, posso referenciar também variáveis, e além das variáveis que eu posso criar, também tem variáveis que já estão disponíveis por padrão, como, por exemplo, a do usuário que já está conectado, que é o user.displayname. Então, posso, por exemplo, vir aqui e dar um save, e assim que eu atualizar a conversa com o agente, ele vai trazer a mensagem automaticamente identificando já o nome do usuário conectado. Entretanto, aqui dentro das configurações,
é também possível adicionar outras formas de adicionar mensagens. Então, eu posso, por exemplo, colocar aqui para mandar, por exemplo, uma mensagem com um cartão. Os cartões são formas bastante dinâmicas que podem ser usadas não somente para apresentar informação, mas também para coletar dados do usuário. Então, recomendo também que se verifique depois as configurações dos Adaptive Cards. Aqui, por exemplo, vou clicar em editar o cartão e eu consigo ver as configurações do cartão. Então, para isso, podemos contar, por exemplo, com o Copilot para fazer a criação da definição dos cartões Adaptive. Aqui dentro do painel, vou selecionar, por exemplo, um chat temporário. Então, por exemplo, aqui eu vou solicitar que o Copilot Studio, dentro do próprio Copilot, faça a criação de um cartão. Vamos ver se o cartão foi criado. Vou selecionar aqui o payload e atualizar. Então aqui já está, por exemplo, o cartão com as mensagens aqui de boas-vindas. Deixa eu só deixar aqui. Dar um save, close. Pronto. E agora, uma vez que eu clique em salvar, o Copilot vai enviar duas mensagens para avisar o usuário. Tanto a mensagem inicial quanto a mensagem com o cartão que foi ajustado. Além disso, caso eu queira, eu posso, por exemplo, deixa eu configurar esse cartão para copiar, adicionar mais tópicos. E o tópico vai funcionar semelhante a uma ferramenta aqui dentro do Copilot Studio. E eu tenho bastante controle sobre como esse tópico vai se portar. Por exemplo, vou criar um tópico aqui chamado Echo. Então aqui, ó, Echo. Então aqui, ó, o objetivo, vou colocar em inglês. The goal of this topic is to echo every message sent by the user. Então, para isso, eu preciso, por exemplo, da mensagem enviada pelo usuário. Além dentro das configurações do tópico, eu posso colocar uma série de variáveis que vão representar os campos que o próprio orquestrador do agente do Copilot Studio precisa determinar na hora que estiver fazendo as configurações. Então, por exemplo, var echo message, que é do tipo caracteres, né? Vou colocar aqui the echo message should be sent to the user. Pronto. E aqui eu vou colocar, por exemplo, que ele vai mandar duas mensagens. Então, primeiro eu vou colocar, por exemplo, aqui entre aspas, que ele vai mandar essa variável echo message para o usuário, que vai estar aqui dentro das variáveis customizáveis do tópico. E também vou mandar aqui o cartão. Só clicar aqui em Add, perdão, para adicionar o cartão que a gente havia configurado previamente. Por quê? Porque nem todos os canais suportam o Conversation Starter, que é aquele evento que ativou esse aqui na lateral. Então, por exemplo, fiz aqui a configuração desse tópico e ele já vai aparecer para mim aqui dentro dos tópicos, nos tópicos da esquerda aqui, dos customizados. Em seguida, eu posso, por exemplo, vir aqui nas instruções do agente, né? E vou preencher as instruções exatamente como eu quero. Por exemplo, sempre que o usuário enviar uma mensagem, use o tópico. Para referenciar o tópico, você pode usar o barra, que ele traz aqui exatamente as opções, né? Então, o tópico é um deles, né? Então, aqui eu falei, por exemplo, que qualquer mensagem que o usuário mandar, use o tópico echo para responder ao usuário. Então, uma vez que a gente faz isso, posso, por exemplo, uma vez que ele terminou as configurações, clicar aqui para atualizar, colocar aqui, ó, esta é uma mensagem, e aí você pode acompanhar exatamente como o orquestrador está planejando. E aqui, no caso, ele não seguiu a minha orientação. Deixa eu ver aqui, ó.
Ele trouxe aqui a resposta, mas não trouxe o cartão do tópico. Deixa eu voltar aqui. Do tópico, eco. Vamos ver se ele vai trazer agora. Deixa eu dar um refresh. Agora foi. Agora ele adicionou o tópico aqui pra gente. Então, como você pode ver, ele trouxe aqui, ó, tanto entre aspas, né? Aqui, o valor, né? Que a gente havia mencionado, como o cartão também, que pode ser usado para fazer essa envio da informação. Então, para fins de teste, vou avançar aqui agora para os canais e vou mostrar como a gente pode, por exemplo, publicar esse agente, né, dentro do canal do Microsoft 365 Copilot. Então, para isso, a gente primeiro precisa publicar o agente, mas ele mesmo, pelo próprio canal, já direciona como fazer isso. Então, posso selecionar aqui, por exemplo, as configurações e adicionar esse canal. Ele vai me falar, olha, para fazer a adição do canal, primeiro precisa publicar o agente. Então, posso clicar aqui em publicar e ele já vai iniciar o processo aqui de publicação do agente. Uma vez que o agente foi publicado, ele vai abrir para a gente essa opção aqui de ver o agente no Microsoft 365. Como essa aqui às vezes dá um errinho, eu só vou clicar de novo para publicar. E ele às vezes precisa publicar duas vezes para guardar aqui o processo. Uma vez que eu adicionei um novo canal, por exemplo. Pronto. Então agora eu vou voltar aqui no canal. E pode ver que por padrão ele já vai aparecer para a gente algumas configurações. Eu posso editar aqui os detalhes para alterar o nome, o logo, dentre outros, tá? Clicando aqui em mais, você tem outras variáveis também, como o nome do desenvolvedor, que é o que aparece quando vai fazer a configuração do agente. Então, posso clicar aqui nesse ícone de ver o agente no Microsoft 365 ou dentro do Teams, que é o mesmo canal, praticamente. Então, aqui eu já cliquei para ver no Microsoft 365. Ele vai abrir uma nova janela, uma nova aba, que vai ter exatamente a opção de instalar aqui o agente. E pode ver o nome aqui, ó, Your Developer Name, que já está configurado. E eu posso fazer aqui o processo de adição desse agente no meu catálogo de agentes, que está disponível somente a princípio para o meu usuário, a partir do link de instalação. Uma vez que o agente foi instalado, aqui eu consigo interagir com ele. E reparem novamente, né, o nome ali que aparece, né? E aqui eu tenho os Conversation Starters, né, os 6 ali que estavam configurados pelo próprio agente, né? Então, de acordo com a lógica que a gente configurou para o agente, ele vai fazer o eco da mensagem e mandar o cartão. Então, pode ver aqui, ó, que ele já vai trazer para a gente ali o... Ele trouxe a resposta aqui no caso, né? Tudo bem, né? E o cartão. Mas aí acho que para fins de teste, só para mostrar aqui, acho que vou colocar, por exemplo, outro aqui, ó. This is a simple message. Tá aqui, ó. Você disse essa mensagem exemplo. Então, ele trouxe aqui para a gente o eco, né? Juntamente com aqui o cartão que foi configurado. E aí, depois que novas atualizações forem feitas nesse agente, é possível fazer o processo de publicação e continuar fazendo a iteração aqui para adicionar as demais configurações. Entretanto, agora eu queria mencionar um pouquinho sobre as diferentes opções, tá, que a gente tem aqui à disposição para configurar o agente. Então, por exemplo, deixa eu tirar aqui isso do tópico do... Vou dar um save aqui. Então, o primeiro que eu queria mostrar, que você consegue acrescentar riquezas aqui para a gente, é o campo de conhecimento. Dentro do campo de conhecimento, você tem diferentes fontes de conhecimento que podem ser adicionadas aqui ao agente. Então, você tem fontes como sites, até informações, por exemplo, de outros serviços como Salesforce, bancos de dados, etc. Tá? Aqui eu vou mostrar, por exemplo, que a gente pode selecionar, por exemplo, do SharePoint, que é bastante comum. Então, eu consigo selecionar aqui, talvez um site do SharePoint que eu tenha, né? Tem um site aqui de manutenção. E aí eu posso tanto selecionar os arquivos, caso eu queira, quanto mais adequado é selecionar qual que seja, por exemplo, a pasta, né? Que vai ter exatamente ali todos os arquivos que ele vai ter que usar para fazer o escopo, né? E você consegue selecionar diferentes níveis aqui e adicionar outros, né? Conforme for necessário. Então, a descrição também é super importante, porque o agente, né, vai usar a descrição para determinar quando ele deve, por exemplo, acionar a consulta a essa base aqui do SharePoint. Outro ponto importante é que toda consulta que vai ser feita no SharePoint vai ser feita com base no usuário autenticado.
Então, se o usuário não tiver permissão para acessar aquela base, ele não vai conseguir acessar. E caso queira, também é possível fazer o carregamento, tá, de um arquivo diretamente para cá, que ele vai carregar dentro do repositório aqui do Dataverse. A partir do SharePoint ou do OneDrive, ele vai fazer o sincronismo até diretamente para cá, e aí ele vai ficar armazenado no Dataverse. Nesse caso, está no SharePoint, que ele já vai fazer todo o processo de redirecionamento da busca para o SharePoint para poder retornar os resultados. Então, se eu vier agora aqui e apresentar, por exemplo, qual a data de término do equipamento 003, que é o que eu tenho ali dentro daquela biblioteca. Então, no caso, ele vai pegar essa consulta, ele vai redirecionar para, por exemplo, o SharePoint e fazer o processo aqui, né, de apresentar para a gente o resultado e trazendo, inclusive, né, aqui qual que é a fonte, né, de referência onde está armazenado. E é interessante que o documento ele está em inglês, né, tá vendo aqui a referência, ó, que é o trecho que ele trouxe, né, mas ele responde aqui em português mesmo, trazendo a citação aqui para a gente. Outro ponto que eu ia comentar é que caso você tenha múltiplas bases de conhecimento, o próprio orquestrador é inteligente o bastante para fazer o roteamento adequado para direcionar para, por exemplo, o local onde esse armazenamento está naquele momento. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tabela no Dataverse que tem uma série de medicamentos, que é essa aqui, MD Inventory. Se eu clicar aqui em Preview, você pode ver, por exemplo, tá vendo? Tem alguns medicamentos e tem ali, por exemplo, a quantidade. E você pode também considerar, tá, o próprio Dataverse como uma fonte de dados aqui para armazenar as informações. Então, eu vou clicar aqui para adicionar para a gente. E aí, nesse caso, o que é interessante, né? Por mais que eu tenha diferentes bases de conhecimento aqui, o agente ele tem inteligência para entender quais delas vão ter o conhecimento para me trazer a resposta que eu preciso. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, qual é a data de término do equipamento 3, né? Qual a data de término do equipamento 3 e quantas aspirinas temos em estoque. Então é interessante ver como o agente, né, vai novamente, né, fazer todo o processo de orquestração para, uma vez que ele faça as consultas das diferentes bases de conhecimento, identificar qual que é a forma correta de compor essa resposta, né, usando as diferentes ferramentas que tem à disposição. Então aqui ele já trouxe para a gente aqui exatamente, né, as duas fontes, né, então aqui primeiro sobre o inventário, né, e aqui também sobre a base de documentos, e aí trouxe aqui as duas respostas, né, que ele identificou, e aqui ele tem a fonte 1 e a fonte 2, e ele vai fazer todo esse processo de combinar esses dados, né, para trazer aqui a resposta para a gente. Outro tipo de informação que a gente também tem aqui à disposição fica dentro das ferramentas. Então, dentro das ferramentas, tem diferentes ferramentas, tá, que você consegue adicionar aqui dentro do próprio Microsoft 365. Ferramentas Microsoft e não Microsoft. Então, por exemplo, eu posso buscar, por exemplo, por Salesforce. Ele vai trazer aqui os tipos, né, de ferramentas Salesforce. Eu tenho aqui os conectores da Salesforce, né, tem aqui também os próprios os MCPs, né, que tem também da Salesforce. E esse aqui são os MCPs que a própria Microsoft, tá, ela vai disponibilizar para poder utilizar aqui nesse processo de integração. Então, por exemplo, para fins de teste, vou selecionar aqui esse MCP do correio, que é para gestão aqui de dados de calendário da reunião, e vou pedir aqui para ele fazer aqui o processo de algumas interações para mim. Se eu selecionar aqui esse MCP, a gente pode ver exatamente quais são todas as ferramentas, tá, que ele vai expor para a gente. Então, ele expõe aqui a ação de obter um calendário, obter as reuniões, criar uma reunião, autorizar a reunião, dentre outros, né. Então, com isso, eu posso, por exemplo, vir aqui e colocar, por exemplo, né, quais são os eventos no meu calendário do dia 9/10. E fazer a solicitação. E o primeiro ponto que tem é que quando tem uma conexão que por padrão vai usar algum tipo de serviço, né, que requer aqui uma autenticação, tem duas opções de configurar isso. E aqui eu vou clicar aqui em ferramenta só para mostrar para vocês. Então aqui eu posso, dentro das configurações da ferramenta, e algumas não suportam isso, tá? Selecionar quais são as credenciais que vão ser usadas. Então, para esse cenário aqui, que é o próprio acesso ao calendário do usuário, faz sentido deixar a credencial do usuário, né? Agora, se é um evento, né, que faz uma solicitação para um sistema interno, por exemplo, então talvez usar a credencial usada aqui da pessoa que está criando o agente faça mais sentido. Nesse caso, eu vou deixar do próprio usuário, né? E aí, para fazer aqui a autenticação, eu posso tanto clicar aqui em permitir, quanto acessar aqui as configurações do agente e tem um campo de gestão de configuração. Vou clicar aqui em permitir, para a gente poder avançar, e aí, em seguida, o próprio agente já vai fazer o processo aqui de consulta dentro da minha base de calendários para trazer aqui as informações que eu tenho dos meus eventos do dia. Então, já trouxe para a gente aqui os eventos, né, que eu tenho. Então, aqui no caso tem 3 eventos, tá, dentro do meu calendário.
E aí, caso eu queira, eu posso, por exemplo, contar com o apoio dele, né, para pedir, por exemplo, para agendar uma reunião, né, logo após essa. Isso é interessante do MCP, né, que ele já vai expor para a gente todos esses conceitos. Então, por exemplo, né, agende uma reunião com a Lisa Taylor, logo após a de Market Research, de 30 minutos, com o tema Review Contoso. Só que no caso a gente pode acompanhar pela esquerda também, né? Que ele já vai fazer o plano novamente, né? Para obter o calendário, fazer aqui a configuração da reunião, já vai trazer aqui os dados, né? Dos participantes. E se eu clicar aqui, por exemplo, para abrir no Outlook, ele já vai trazer para a gente aqui algumas informações, que é essa aqui, ó, o review contoso, né? Que já criou, e está aqui a Lisa. Ele não identificou exatamente o usuário da Lisa, tá? Aqui nesse agendamento, mas aí por quê, tá? O correto aqui para a gente, quando faz esse tipo de configuração, é poder ajudar o agente a compreender, né, quais são as ferramentas que ele tem aqui à disposição para, por exemplo, encontrar usuários. Então, aqui Lisa Taylor, ele identificou. O que eu poderia, por exemplo, fazer aqui, né, para melhorar o conhecimento do agente? Então, vou adicionar aqui uma outra ferramenta, que vai ser aqui, ó. Aí tem os conectores do Office 365, e tem um aqui que é esse aqui, que é o Search for Users, né? Então, esse aqui eu posso usar para, por exemplo, fazer aqui, ajudar o agente a poder encontrar quem são os usuários, né? Que existem dentro do meu diretório. E aí ele traz aqui os dados do usuário, eu posso depois usar, por exemplo, para buscar pelo gerente, dentre outros. E aqui esse é um, por exemplo, que eu quero usar a própria configuração do Maker, né? Não quero que ele fique solicitando para o usuário a permissão para poder fazer a conectividade com esse aqui. E eu posso colocar aqui os variáveis de entrada, tá? Então, por exemplo, né? Aqui eu vou colocar alguns valores específicos só para ele já fazer aqui o processo de consulta para a gente. Então, aqui no caso, né, vai ser ó, a descrição, né? Já tem aqui a descritiva, né, de quem que é o usuário, né, para fazer a consulta. Então, excelente. Ele já trouxe para a gente. E outra aqui vai ser a quantidade que ele vai retornar, né? Vou colocar que ele vai trazer somente né, um valor no resultado da busca, né? E aqui tem as descrições sobre quando usar corretamente essa consulta, né? Então, por exemplo, cliquei aqui em Save. Aí eu vou colocar aqui na descrição, no campo inicial, por exemplo, nas instruções, né? Vou colocar aqui, ó. Sempre que for fazer um novo convite, use o. Eu vou colocar barra aqui, né? Search for users, para obter os dados do usuário participante. Então, nesse caso, o que eu posso fazer, por exemplo, né? Aí eu vou voltar aqui, vou repetir novamente, tá? Essa pergunta só para voltar o fluxo para vocês verem. Vou clicar em repetir. Vou fazer aqui o processo de consulta de novo. E pode ver que dessa vez ele não vai fazer para mim a solicitação de conexão com o Office 365 Users, porque ele já vai ter isso configurado, né, na credencial do Maker, né? Que é o que está trazendo aqui. Então, tá aqui, né, as configurações, né? Poderia agendar mesma coisa, uma reunião com a Lisa Taylor logo após o evento Market Research de 30 minutos com o tema fabricante. Então, nesse caso, o que vai acontecer agora, né? No plano do agente, ele vai identificar que ele tem que buscar pela Lisa Taylor, né? Então, ele vai trazer aqui os dados da Lisa Taylor. Aqui ele está pedindo qual que é o calendário. E o time zone, isso aqui pode preencher depois ali, tá? Mas tudo bem, só para mostrar aqui as configurações por padrão. Então, aqui ele vai usar, né, o campo aqui de trazer o usuário para fazer aqui a base de informação, né? Então, aqui da Elisa Taylor já identificou aqui qual que é o identificador, o PN, entre outros. Aqui, na hora de criar a reunião, ele já vai trazer corretamente qual que é o dado do usuário. Aqui, como tem muitos calendários dentro desse conector, o que eu posso fazer, por exemplo, né? Vou colocar aqui, ó, uma outra instrução para ele. Sempre use o calendário default para fazer a consulta e criação de eventos. Vamos ver se agora vai resolver. Deixa eu voltar aqui de novo. Só dar o refresh. Outro ponto importante também que eu não coloquei é o do UTC, né? Que ele também pede do UTC.
O do TC é um que dá também para usar o Copilot, tá? Para ajudar a gente no Microsoft Graph. Já está aqui, ó, qual que é o TC para o Brasil. Então, para não pedir para ele, né, ficar solicitando o TC para o usuário, né, quando fala de calendário, por exemplo, né, dá para selecionar aqui, né, qual que é o TC correto e colocar nas instruções do agente também. Use também o UTC. Pronto. Então aqui já tem aqui as configurações, né? Posso dar um refresh que ele já salvou aqui pra gente. Então, quais eventos no meu calendário para o dia 9/10? Agora ele vai trazer pra gente aqui, né? Vai primeiro inicializar o MCP com todos os eventos. Vai trazer o calendário e se tudo der direitinho, ele vai trazer pra gente aqui novamente, né? Os eventos do calendário que a gente tem aqui configurados. Poderia criar uma reunião com a Lisa Taylor logo após o Market Research. Pronto, vamos ver se agora vai. Então, novamente, né, ele vai fazer aqui a consulta, né, no Search for Users, para trazer os dados da Lisa, e vai fazer aqui o processo de criação da reunião. Aí, no caso, deu um errinho aqui para identificar a reunião. Deixa eu colocar aqui, ó. Tente novamente. Nesse aqui, é um cenário que, pelo menos os testes que eu fiz com esse MCP, estava funcionando melhor com outro modelo. Você consegue alterar o modelo, tá? Vou deixar aqui o alto. E no teste que eu estava fazendo, ele não estava funcionando muito bem esse modelo para integrar com esse MCP. Isso é um ponto também importante, tá, de mencionar. Então, essa questão de determinação do modelo, né, que é usado pelo agente, pode influenciar, tá, na experiência que vocês estão tendo na resposta. Então, por exemplo, né, poderia mostrar meus eventos para o dia 9/10. E a princípio aqui não deve ter nenhuma diferença, tá, sobre a experiência de trazer aqui os dados do calendário. Mas olha só que interessante, né? A resposta que já veio com alguns emojis diferentes, né? Já está trazendo aqui o formato UTC, né? Que ele identificou ali. Então aqui, ó. Poderia criar uma reunião com a Lisa Taylor. Pronto. Vou colocar de novo aqui. Vamos ver se agora ele vai funcionar direitinho. A gente avança para o próximo cenário já. Então aqui, ó, já fez a criação da reunião com sucesso. E bem interessante perceber como que a seleção do modelo, né, em utilização pode influenciar, dependendo do conector ou até do MCP que está em uso, né? Então a gente for ver que ele já criou aqui. Se a gente clicar agora para abrir no Outlook esse evento, né, que foi configurado, a gente pode reparar aqui que, vamos ver se ele já identificou completamente já. Ó, trouxe direitinho aqui quem que é o usuário da Lisa Taylor, né, para fazer a configuração. Então, é interessante pensar não somente no conceito, né, do conhecimento dos MCPs aqui também, mas também do modelo, né, sendo usado para fazer aqui o processo de configuração. Além disso, né, tem mais algumas ferramentas aqui que eu queria passar para esse vídeo. Um deles é aqui na parte de criação de ferramentas, né? Então, você tem aqui algumas opções para criar ferramentas. Duas que eu vou passar aqui é o Prompt e o Agent Flow. Aqui você consegue expor as suas próprias APIs, expor o MCP que você configurou, e o Computer User para a parte de automação do robótica, né? Do RPA, que a gente não vai passar aqui no vídeo de hoje. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em Prompt, eu consigo selecionar um prompt, por exemplo, para fazer aqui alguma ação para a gente, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, tenho aqui alguns exemplos, tá? De prompt que eu consigo configurar. Eu também consigo alterar aqui algumas configurações para o prompt, como, por exemplo, a temperatura, né? Que vai determinar o quão criativo ele vai ser. Então, por exemplo, aqui eu quero que ele tenha bastante criatividade para fazer o processo, né?
Quero que ele possa aqui, nenhuma consulta aqui, mas tudo bem, né? E aqui vou ativar também o Code Interpreter para ele poder fazer aqui algumas configurações a mais para mim. Então, por exemplo, esse prompt eu quero que ele configure aqui, né? Que ele vai ter entrada aqui de texto, né? Crie um blog post com o seguinte assunto. E aqui esse assunto pode ser, por exemplo, um valor de entrada, tá? Eu posso trazer. Então pode ser tanto arquivos quanto texto, né? Então, por exemplo, né? Assunto, e aqui vou colocar, por exemplo, IA. E eu posso selecionar também qual que é o modelo aqui, né? Adicionar meus próprios modelos, também não vamos entrar em detalhes sobre isso. E aqui posso dar um para testar, né? Então vou dar aqui um teste para fazer aqui a configuração para a gente. Tu pode aqui, quando ele faz o teste, né? Ele vai criar aqui para a gente um blog post, está configurado com bastante criatividade, com o assunto que eu configurei, né? Que é IA. Então tá aqui alguma configuração simplesinha sobre o blog post que ele configurou. Além disso, na saída, caso eu queira, eu posso colocar que ele vai ter uma saída do tipo JSON, né? Então, nesse caso, né? Por exemplo, né, formate a saída em JSON com os campos, né? Aí posso colocar, por exemplo, aqui, ó, blog title, blog content, blog link, né? E é com isso, né, quando eu dou um teste aqui agora, ele está formatado em JSON, o que ele vai fazer? Ele já vai trazer para a gente exatamente a especificação no formato que eu configurei, tá vendo? Blog content, blog title e etc. E aqui está um exemplo aqui que ele trouxe aqui de texto. E aqui, se eu clicar para customizar aqui o JSON, já tem exatamente aqui qual que é o próprio formato, tá? Correto. Então, por exemplo, ele vai deixar sair em JSON, né? E eu vou colocar aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó. Prompt. Vou colocar blog writer. Pronto. E eu posso clicar aqui em Save. E aí, nesse caso, o que eu posso fazer, né? Agora, né? Eu já vou adicionar aqui dentro. Eu estou fazendo a criação, depois ele fica disponível aqui nas ferramentas, quando eu estou fazendo aqui o processo de adição dele dentro do agente. E aí, em seguida, eu consigo já interagir com ele, né, para poder fazer aqui o processo de configuração desse fluxo. Então, por exemplo, vou ficar aqui adicionar e configurar, que no caso, essa é uma ferramenta, né, que fica aqui dentro do menu de ferramentas configuradas para esse ambiente, não necessariamente pro agente, né, que eu posso adicionar para um ou mais agentes. Então, aqui novamente, né, vai ter as configurações da credencial. Vou deixar aqui a do maker novamente. E aqui tem os valores, né? Então, por exemplo, o assunto aqui que ele vai trazer, né? E aqui tem também outra formatação que eu vou comentar depois. Então, aqui se eu vier aqui nas ferramentas agora, né? Ele já vai ter aqui, né? O prompt blog writer. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, faça um blog post sobre IA. E aqui, no caso, né, ele já vai identificar qual que é a ferramenta adequada, né, para fazer aqui o processo e qual que é o campo que ele tem que trazer, né? Então, eu já trouxe aqui, ó, inteligência artificial, vai ser o formato, né? E aí, ele já vai até ter para mim aqui, ó, o exemplo, né, do blog post que ele criou sobre IA, etc, né? Ponto interessante aqui, dentro das ferramentas, é que você também consegue configurar aqui para, por exemplo, ao invés de expor, né, esse prompt dentro de uma ferramenta, eu posso, por exemplo, expor ele dentro de um tópico. Então, pegando aquele tópico echo, por exemplo, só para fim de demonstração, então eu tenho aqui as opções de mais, né? Eu posso colocar aqui uma ferramenta, vou colocar aqui, ó, prompt, né? Então tá aqui, ó, blog writer tá aqui, e ele já vai identificar aqui para a gente, né, que tem uma variável de entrada, né, que é o assunto, que eu posso inclusive solicitar aqui dentro do campo, né? E aqui na saída, se eu clicar aqui para criar uma nova variável, ele já vai criar para a gente uma variável de saída, que ele vai retornar para a gente. Se eu olhar, por exemplo, aqui, né, para os campos, né, que ele vai trazer essa variável, ó, tem aqui, tá vendo? Ó, exatamente, ó, as propriedades que a gente configurou. Blog content, blog link, blog title, etc. Então aqui é bem interessante, por exemplo, né, ao invés de usar um campo de entrada de assunto, de texto, por exemplo, eu poderia colocar um campo de entrada que seria talvez um arquivo, né? Eu posso contar ali com o conhecimento do próprio Copilot para fazer aqui esse processamento de algum arquivo, talvez que você queira, né? Entretanto, uma outra opção que você também tem para fazer aqui a configuração da integração é usando uma outra ferramenta aqui que seria o Agent Flow. O Agent Flow ele vai ter um papel que a gente fala que é o mais determinístico, né? Então, por aqui, você consegue fazer o processo de configuração de um fluxo, semelhantemente ao do próprio Power Automate, que vai ter aqui uma entrada, uma saída, né?
Então, por exemplo, né, a entrada aqui eu vou colocar, aí tem os tipos de entrada, né, eu vou colocar aqui texto, né, por exemplo, blog content, então o conteúdo do blog post. E posso colocar outras entradas, tá? A gente vai ter a lógica para determinar isso. E aqui na saída eu quero colocar, por exemplo, aqui um fluxo de aprovação, antes de ele emitir essa aprovação desse post. Então, aqui eu tenho as diferentes ações, tá, que eu posso configurar. Uma delas é a do próprio prompt, que a gente havia mencionado, de envolver um humano aqui no loop, que a gente fala, né? Mas aqui eu vou colocar essa bem interessante aqui, que é o Multistage Approval, né? Que é uma de aprovação nova, que só tem dentro do Agentflow, que a gente pode usar, por exemplo, para criar passos aqui de aprovação. Então, uma delas tem aprovação manual, que é o que a gente está acostumado dentro do Power Automate, e outra é por IA. Então, vou colocar, por exemplo, aqui aprovação por IA, né? Então, aqui eu consigo colocar as instruções. Eu vou colocar aqui para ele criar essa instrução. Deixa eu só tirar aqui a captura dessa imagem. Vou colocar aqui, ó, create. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, ele criar um fluxo, né, de aprovação. Aí tem aqui a descrição, né? Aí tem aqui os critérios, né? De aprovação e rejeição. Então, vou selecionar aqui esses critérios para poder avançar. E vou colocar aqui para a gente, né? Então, tá aqui, ó, os campos, os critérios, né? E aí posso colocar aqui o conteúdo, né? Então, por exemplo, blog post content. E aí por aqui você consegue, vou colocar novamente, né, o texto, né? Content. E aqui no caso, vou só duplicar a página aqui para voltar ali no fluxo de execução do agente, para mostrar como é que você consegue, por exemplo, acessar a execução anterior para coletar ali o resultado, né, do fluxo que ele já havia criado. Então, comparo o Studio Tester aqui. Aqui no campo de atividade, eu consigo selecionar, por exemplo, qual foi a última execução, né, que teve, né, para, por exemplo, coletar ali os dados, né, para análise. Então, no caso aqui do blog post writer, né, só não vai ter ali a transcrição. Deixa eu ver se tem aqui a transcrição. Não, terá aqui para transcrição. Vai estar aqui para a gente. Deixa eu pegar aqui e copiar esse conteúdo e voltar aqui só para mostrar para a gente. Ó. Então, vou dar aqui um close e vou dar um testar. Né? Novamente tem ali os campos, selecionar o modelo, entre outros. Então, aqui quando é um teste, aí já vai trazer para a gente aqui na direita, né? Que ele rejeitou porque não tem referência aqui para os valores da companhia, né? Então, por exemplo, deixa eu tirar aqui. Pronto, deixa eu deixar mais simples aqui só para a gente colocar aqui a aprovação. Pronto, está aprovado aqui, tem a descrição, né, que vai ter aqui configurada. Então, nesse caso, o que eu posso fazer, por exemplo, né? Esse aqui é um passo de aprovação feito pela própria IA, depois dá para alterar aqui os campos, tá? Para chegar exatamente no formato adequado. Mas eu também vou colocar aqui a condição e aprovação manual. Na aprovação manual, eu posso ter automaticamente o fluxo, tá? Do próprio para automaticamente que a gente está acostumado, né? Então, posso selecionar, por exemplo, que após a aprovação por IA, né? Eu vou deixar aqui bem simples, só para a gente mostrar aqui o cenário, tá? Mas aí depois é para colocar variáveis dinâmicas aqui, dentre outros, tá? Vou colocar aqui, ó. Então vou deixar aqui por padrão mesmo, tá? Esses campos. E o que que é importante? Aqui nesse cenário, aqui na direita tá aqui, ó, se aprovado, né? O que que faz, né? Então aqui no caso tem que ir para a fase 2, né? Aprovação manual. E aí segue. Então o que ele vai fazer aqui vai salvar para a gente o fluxo de aprovação. E em seguida, eu consigo, por exemplo, né, já expor isso aqui dentro do agente. Então, ele tinha uma variável de entrada, que vai aparecer para a gente, que é o conteúdo do blog post. Posso selecionar aqui, por exemplo, que ele vai selecionar o conteúdo que está vindo ali, né, de entrada, né? E aí, na saída, eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, a saída que vai ser um sim ou não, né? Então, aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui é a descrição, né, perdão. E aqui, no caso, vou colocar a variável de saída, vai ser aqui, o final outcome, que vai ser o approve ou reject. Então, quando eu terminei de configurar aqui, né, esse processo, posso clicar aqui em Save Draft, e aí que ele vai expandir para mim o campo de Overview, onde eu consigo alterar aqui demais campos, e depois até assim como pode automaticamente acompanhar a execução, tá, desse fluxo. E aqui na edição eu só vou alterar o nome, e que fica aqui para ele gerar uma descrição também, tá. Então, vou colocar aqui o Agentflow, Log Approval, eu vou dar um Save. E aí aqui dentro da descrição, no campo do Designer, eu vou fazer aqui a publicação desse agente para estar disponível aqui para os
desse agent flow para estar disponível para os agentes. Pronto. Já foi publicado, está disponível para a gente agora. Eu posso vir aqui nas configurações de ferramenta do agente para adicionar aqui uma nova ferramenta. Vou selecionar aqui, né, do tipo Flow. Já está aqui, ó, Agent Flow, Blog Approval. Então posso adicionar aqui pro agente, né, e clicar nas configurações para mostrar para a gente ali os detalhes. E aqui tem para a gente as configurações, né? Novamente ali esse aqui não se aplica, tá? Ele vai sempre pedir para a gente fazer as configurações, o conteúdo de entrada, né? E aqui tem o da resposta também que a gente não vai comentar, mas caso você queira, né, dá para forçar para que quando ele for retornar os dados da resposta, né? Eu quero já referenciar aqui um cartão, caso eu queira, né? E além do cartão, dá para também acessar as variáveis, tá? Então, só mostrando aqui para vocês. Então, se eu vier, por exemplo, aqui buscar por... Ó, posso buscar por topic, output, e tem ali, tá vendo? A variável de saída, tá? Do próprio fluxo do agent flow, caso tenha sido configurado. Então, aqui eu não vou mostrar, mas só para fim de demonstração mesmo. Então, voltando aqui, né, no campo de overview, eu vou colocar agora as instruções para o agente, que, por exemplo, né, uma vez que ele fez ali o processo de aprovação, então aqui, ó, uma vez que o blog post foi criado, passar por aprovação pelo, aí a ferramenta que eu posso referenciar, né, que é o blog approval, antes de apresentar ao usuário. Então, nesse caso, né, eu forço ele, né, para executar aquele fluxo que a gente havia configurado. Então, por exemplo, novamente, né, crie um blog post sobre IA. E novamente ele vai fazer o processo de criação, só que ao invés de ele fazer já a saída direta para a gente, né, sobre esse blog post, ele vai passar, né, pelo próprio ferramenta ali que seria o da aprovação, né. Então aqui ele vai pedir para a gente fazer aqui a conexão, isso aqui é obrigatório, não tem como não fazer, e até quando publicar o agente também ele pede, tá? O que daria para fazer, por exemplo, lá dentro do fluxo, né, do agent flow, dá para configurar a permissão de chama run as, que ele vai executar em nome de um usuário, né? Mas aqui eu não vou para os conectores desejados, mas aqui eu não vou passar por esse cenário não. Então aqui eu vou dar um tentar novamente. E ele vai iniciar aqui o processo, tá ó, tá vendo, tá em progresso, né? Se a gente vier agora aqui no Agent Flow e clicar aqui em Activity, a gente vai ver que tem uma atividade que já tem que estar em execução, que é essa running. E aí você pode ver aqui que, por exemplo, né, eu consigo acompanhar para essa atividade, ó, que ele está fazendo aqui as atividades de configuração. Ó, esse aqui não foi aprovado por alguma coisa. Que interessante, né? Olha que coisa ele rejeitou aqui. Ó, ele deu uma rejeição. Deixa eu forçar ali só os critérios, só para ele aprovar, né? Não, disse aqui. Que ele nem foi pro segundo aqui nesse cenário, né? Pronto. Então deixa eu só dar um teste aqui de novo, só para ele fazer a configuração. Vou dar um save. Entrar novamente aqui. Então, vai iniciar o fluxo ali pra gente, né? Está em andamento aqui o fluxo. Agora, se vier aqui no Activity, então, ó, já está em execução aqui pra gente. Aqui no caso, né, ele já vai avançar aqui. Deixa eu só abrir o correio, só para mostrar para vocês aqui que ele vai mandar um e-mail de aprovação. Não, tá aqui, ó. Favor aprovar, né? Tá os campos aqui. Aqui não configurei nenhum, mas tudo bem, né? E aí colocar aqui, ó, aprovado. Submeter. Aí assim que ele termina aqui, ele já vai atualizar, né, a execução do fluxo, né, para aprovado. E vai responder aqui para a gente, no caso, né, o aprovado, né, que foi as configurações. E aí o agente vai pegar a resposta, né, aqui, e vai apresentar aqui o fluxo, né, que foi aprovado, né, com sucesso.
para a revisão do usuário. Então aqui dá para configurar também uma série de ações, tá? Que vão determinar ali essa interação. Outro cenário que também temos à disposição aqui na integração e configuração dos agentes é o conceito de gatilhos. Então, além de eu poder acionar o agente a partir dessa interação nos canais suportados, eu também tenho a opção de fazer o processo de adição de gatilhos aqui, que vão determinar exatamente quais são os eventos, né, que vão inicializar esse agente para mim. Então, por exemplo, tem aqui alguns gatilhos que estão sendo promovidos, né, mas eu posso colocar, por exemplo, aqui todos os gatilhos e consultar exatamente todas as informações que eu tenho à disposição aqui, que eu consigo consultar, que são eventos que acontecem em outros processos e sistemas e que vão a partir daí dar início, né, nesse fluxo. Então, só para fim de demonstração mesmo, que eu não havia configurado esse aqui, eu vou selecionar que quando o item é criado dentro de uma biblioteca do SharePoint, aí a própria configuração do autor do agente, né, vai ser usada para estabelecer essas configurações dos gatilhos para dentro do agente. Então, por exemplo, quando o item é criado, a gente vai aparecer aqui as configurações aqui para poder fazer o processo de avançar. E só para exemplo mesmo, né, vou colocar, por exemplo, aqui, ó, tem um site que é o site aquele site que eu mostrei do SharePoint também. E eu tinha uma lista ali para ver configurado, que era de solicitações. Então aqui eu consigo, por exemplo, acionar as variáveis dinâmicas, né? É melhor acionar depois, que é mais fácil. Então posso criar aqui o gatilho. Então uma vez que o gatilho foi configurado, adicionado aqui dentro do agente, a gente pode fazer as configurações. Então já apareceu para a gente aqui o gatilho agora, eu vou clicar em Start Testing para ele começar os testes. Ele já vai adicionar aqui, né, dentro do painel lateral, e vai usar os valores de entrada, por exemplo, para executar a ação, né. Então, no caso, né, já fez aqui o próprio IA, né, que estava vindo ali, né, do processo. E aí, o único ponto aqui é justamente essa configuração da lógica, né, para determinar exatamente, né, como que deve ser feito isso. Então, para isso, é só clicar aqui nas configurações do agente, que é um fluxo, na verdade, né, do próprio Power Automate que ele configura. E por aqui é, por exemplo, possível especificar quais que são os valores, os campos dinâmicos, que não vai passar aqui em detalhes, mas para ajustar exatamente esse processo. E dá para combinar, tá? Para ter um ou mais gatilhos configurados aqui dentro da configuração do agente que vai ser adicionado. E a gente pode simultaneamente estar à disposição tanto para responder perguntas, quanto para ser acionado mediante gatilho, um agendamento, dentre outros. E o último tópico que eu quero mencionar é sobre a opção de você poder colocar também agentes vinculados a esse agente do Copilot Studio. Então, aqui dentro do painel de agentes, tem a opção de adicionar alguns tipos de agentes que já estão disponíveis, outros estarão em breve. Um é o Child Agent, você consegue ter um agente vinculado a esse, que vai ter as instruções, ferramentas e conhecimento para você poder adicionar. Outro é um agente do próprio Copilot Studio, sendo que ele tem que estar publicado. Também aqui dentro das configurações, esse agente também tem que estar ativado aqui na opção de permitir que outros agentes se conectem a esse. E a outra opção que já está disponível também é a opção de você poder adicionar aqui um agente, por exemplo, do Fabric. Então, o agente do Fabric seria o Data Agent, por exemplo, é um agente que você consegue usar para permitir, por exemplo, que a própria integração que é feita, né, com o agente do Copilot Studio e o agente do Fabric faça já as consultas SQL que são necessárias aqui para você poder fazer todo o processo de integração, respondendo sobre perguntas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um workspace no Fabric, né? Deixa eu mostrar para vocês. No foco aqui também. Esse Fabric aqui para o Studio. Tem aqui os seus existir. Então, você usa o agente para responder perguntas, por exemplo, aqui a quantidade de entradas, né, do cliente contoso. Ele traz a resposta em linguagem natural, né? Então, você consegue expor, né, exatamente qual foi essa interação feita, né, pelo Copilot Studio com o agente do Fabric para você poder ter aqui a conversa, né, sendo exposta para o agente do Copilot Studio. Mas era isso, tá? Então a ideia dessa segunda parte foi só apresentar exatamente os recursos que você tem, como você consegue revisitar, adicionar os demais componentes, né, na orquestração aqui do agente do Copilot Studio, para poder configurar exatamente o agente necessário aqui, publicar nos canais suportados. Um canal que eu também não mencionei nesse vídeo, mas se você vê aqui no WebApp, você consegue pesquisar pelo Agents SDK, né? Que também é uma opção também que você consegue configurar para ter o seu próprio cliente interagindo, né, com o Copilot Studio. Então tem aqui também as amostras, tá, de código. Uma delas, na verdade não é esse aqui, é um outro.
Então você consegue ter aqui essas amostras, né, de integração. E você tem até um exemplo de código no próprio GitHub. Tá aqui, que pode ser usado, por exemplo, como referência, tá? Então, tem um de cliente nativo, tem um que é o do cliente web também, e tem aqui as instruções exatas que pode ser feito, tá? Para configurar essa integração do agente do Copilot Studio, com autenticação aqui no caso, né? Não só a parte anônima, dentro do agente personalizado. Mas é isso. Então, a ideia aqui, novamente, né, é reforçar essa segunda parte das capacidades para poder fazer a criação de agentes do Copilot Studio e configuração das demais ferramentas aqui dentro do serviço. Obrigado, até a próxima.